pode até falar disso mais pra frente ali, do ponto de vista jurídico e colocando outras coisas. Mas você que viveu pouco no mundo de futebol, né? Beleza, o Flamengo agora está forçando uma barra, está sozinho de um lado. Mas dá pra gente colocar nesses termos assim, o Flamengo é o clube egoísta do futebol brasileiro? Isso não é uma roda que cada hora tá um nessa posição? Não, isso é uma roda. Eu falei ontem, né, Dani, sobre isso. Porque hoje é o Flamengo, amanhã pode ser outro clube. Né? E tenho certeza que isso vai acontecer, porque Já foram outros, né, Zé? Já, Pascoal. Isso é normal. Cada um pensa de acordo com o momento. Né? Se pro momento me convém fazer e ter esse tipo de atitude, eu vou embora. Vou fazê-lo. Ah, mas daqui 2 meses mudou? Ah, não, agora eu não vou fazer mais. É o que aconteceu. Eu vou dar o maior exemplo possível, Dani. Vocês lembram? E o Flamengo estava no meio, e o Palmeiras também. É um exemplo mais claro, que eu acho que o mais recente, quando o Flamengo teve o surto de Covid, né, no seu elenco, o que ele pediu? Não vamos jogar. Em outras partidas jogou. Contra outras equipes, teve nenhum problema. O Palmeiras falou que tinha que jogar, ou seja, ficou aquele negócio, joga, não joga, quer dizer, cada um viu ali o que poderia tirar de proveito naquela situação. Mais ou menos é o que está acontecendo agora. O Flamengo está se aproveitando de uma liminar, não está se aproveitando não, ele está baseado na lei, olha, tem uma liminar, eu vou fazer aquilo que me dá direito. E os outros clubes, olha, não funciona dessa forma. Amanhã, se tiver um outro clube que tiver a possibilidade de colocar o público no estádio, vai se utilizar disso também, eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Minas não colocou? Sim, a Libertadores. Minas não colocou? Foi aquela bagunça do Atlético Mineiro, e aí o que aconteceu? Ah, não, vamos testar com o Cruzeiro. Foi com o Cruzeiro depois. Então, sabe, Dani, não adianta. Infelizmente, isso só escancara como pensam os nossos dirigentes, como funciona o negócio, né, chamado futebol. É isso. O Pascoal fala uma coisa que é legal, e a gente sabe, o futebol é assim, a roda tem que girar, Dani. A roda tem que girar, entendeu? E aí não importa como. Os fins não justificam os meios. Infelizmente, é isso. O Pascoal ia levantar aí, né, Pascoal, a questão de que já foram outros clubes, então, porque a minha questão, e aí só para não parecer, né, que eu tô aqui dizendo que o Flamengo tá certo, que o Flamengo pode colocar o público no estádio, não é absolutamente esse o ponto. O ponto dessa vez é o Flamengo o egoísta, para colocar assim, né, Pascoal? Tem vilão, né? Aparece o vilão de cada época. Todo mundo achava que o Vasco da Gama era um vilão, né? Já teve os anos do Vasco da Gama com o Eurico Miranda com o vilão. Já teve o São Paulo vilão, né, quando o São Paulo conquistava a Libertadores da América e foi campeão do mundo. Já teve o Palmeiras vilão, já teve o Corinthians vilão, já teve o Botafogo, já teve o Santos, porque o Santos vai excursionar e não pensa no Campeonato Brasileiro. Ah, porque não dá, entendeu? Já o Botafogo, porque é o Palmeiras, já os vilões de épocas. Né? São cada vilão a sua época e a sua maneira. O vilão da vez é o Flamengo. É o Flamengo, mas é o jeito dos atuais dirigentes do Flamengo. Isso não é o jeito do Flamengo, do Clube de Regatas do Flamengo. É o modo de operar dos dirigentes atuais do Flamengo. Eles pensam dessa forma. É assim que eles analisam. É só você acompanhar toda a trajetória da chegada do atual presidente, quando ele afirmava que o Flamengo voltaria a ser campeão e com ele isso aconteceria, e aconteceu, foi campeão do Brasil, foi campeão da Libertadores da América, e a gente viu esse trabalho sendo muito bem feito pelo Flamengo, de uma recuperação econômica feita pelo Bandeira, de uma maneira brilhante, né? Muita gente no Flamengo não quer reconhecer isso e até afastaram o Bandeira de uma probabilidade de eleição no Flamengo, né? E aí as coisas vão se multiplicando e a gente vai vendo os fatos como acontecem, e agora o Flamengo que força para voltar, o Flamengo que treina escondido para ninguém ver, o Flamengo que quer forçar a barra para ter campeonato, os outros ficam contra e tal. É o vilão da vez, é o modo de operar do Flamengo. Então a gente tem que analisar isso que está acontecendo. Agora, o Grêmio não vai entrar em campo, vai dar WO. Vai dar WO. E vai passar o problema para o STJD. Se o STJD
deu ao Flamengo, e se mantiver essa liminar, porque ela pode ser derrubada a qualquer instante, né? Liminar, já diz o termo, é liminar, não é decisão completa, não é decisão definitiva, é uma liminar. Então, já que essa liminar não for cassada, e ela pode ser cassada a qualquer momento, se ela não for cassada, o Flamengo vai jogar com tranquilidade, mesmo tendo público, botando o público no estádio, porque está amparado pela liminar. O Flamengo está amparado pelo governo do Rio de Janeiro, que liberou a presença de público. Sim. Entendeu? Então, fico aqui no aguardo do STJD. Por incrível que pareça, gente, mas eu vou falar um negócio para vocês. Eu tenho um pouquinho de tempo nisso aqui. Fala, José. Não, é justamente isso. Eu ia falar para você, Pascoal, com a sua experiência, nós estamos em setembro. O final do Campeonato Brasileiro está se aproximando. O STJD vai ser um novo, como é que fala? É o que vai decidir o campeonato, Pascoal? Mas, pela sua experiência? Sempre aparece a partir de setembro. Eu já vi isso algumas vezes. Acho que todos nós já vimos isso. Não é mais Chega uma época do ano em que o STJD aparece e começa a ter luz própria dentro desse negócio. É igual o morango, tem época para aparecer. O STJD é igual morango. Só aparece da primavera para frente. Enfim, é a entidade morango. É o momento de eles desabrocharam, agora mas olha só, vocês me permitem discordar aqui. O STJD não é culpado nessa, não. Quem busca o STJD são os clubes. E todo campeonato precisa ter um tribunal. Não, calma aí. A culpa não é do STJD, a culpa é de quem busca. Não. Mas ninguém está falando isso, Pedro. O que nós estamos falando não é questão do TJD estar ou não. E aí eu concordo com você, foi o clube que buscou. Eu estou dizendo só que, como o Pascoal estava dizendo, olha, dentro da minha experiência, eu já vi algumas situações, eu mencionei que, devido à experiência do Pascoal, ele já viu que a partir de setembro até o final do ano, nos finais, né, nos finalmente, vamos dizer assim, dos campeonatos, o STJD sempre brilhou, sempre apareceu mais, porque os episódios começam a pipocar lá com uma frequência maior. Foi só isso, não estou dizendo que a culpa é do STJD neste momento. Isso diz muito sobre o nosso futebol e os nossos dirigentes, né? Que não podem ver uma mínima brecha, descumprem um acordo coletivo e vão ali se agarrar àquela brecha, porque o que vale é o eu. É o tal do egoísmo. Nesse momento, que não tem um vilão único. Semana que vem muda. Agora quer ver um negócio? Não tem vilão único, aqui. Pedro. Não tem vilão único. Claro Daqui a pouco muda o vilão. É sempre, como diria Cledi Oliveira. Como vai? E aí, meu vilão? Cada dia é um vilão diferente. Exato. Olha aqui uma coisa, Facincani, que está me chamando a atenção aqui. A gente está aqui debatendo e eu estou olhando a nossa hashtag BBDebate aqui no Twitter. E a torcida do Flamengo, ela não está gostando de nenhuma crítica à diretoria nesse momento, não. Tem gente falando assim, ó, desde sempre é o Flamengo contra todos, diz o Alexandre Werneck. 2021, o Flamengo só pode jogar com todos os jogadores, então tem que cancelar o campeonato. Tem muita gente aqui colocando, o Flamengo tá certo, tem que voltar com tudo. A sensação que eu fico, Facincani, é que a torcida do Flamengo, e aí eu vou tirar um pouco do âmbito jurídico, né, trazer para o campo, para a rivalidade, ela curte essa coisa do estamos contra todos, somos maiores que todos, porque isso dá um empoderamento para a torcida do Flamengo de se colocar num lugar em que os outros não têm acesso nesse momento. Você acha que é por aí ou não? Tô indo longe demais. Todo mundo tem acesso ao STJD, é só você mandar um ofício lá e conversar com os caras. Todo mundo tem acesso à CBF, todo mundo tem acesso a lugar algum. Não, eu tô falando da torcida ao campo. Ou menos. Mas, exatamente, eu estou dizendo a torcida. O que eles querem? Ir ao campo de futebol? Mas se o STJD dizer não vai. Até agora não tem torcida no campo, eles não têm acesso a nada agora. Eles foram lá em Brasília porque a gente sabe como é que funciona o acordo de Brasília com o Flamengo. Ponto final. Entendeu? Assim como a torcida do Atlético foi ao estádio. Enfim, se tiver um pouquinho de prudência. Mas isso diz muito também do que a maioria das pessoas tem pensado exatamente em relação à pandemia, aos cuidados e tudo mais. Enfim, então é um assunto muito delicado para falar, né? Eu, sinceramente, tenho seríssimos questionamentos em relação a pessoas que, nesse momento, estão buscando esse tipo de
pensamento, né? De aglomeração por aqui, por acolá, vai para lá, vai para cá, situações desenfreadas, descuidadas. Eu tenho seríssimas restrições e questionamentos a todo mundo que toma esse tipo de decisão. E não falo de política, não. Eu falo de pessoas em si que vão buscar, né, esse tipo de aglomeração desnecessária no momento, né? Eu acho que um pouquinho mais de paciência, mais alguns meses, mais de prudência, não faz mal a ninguém. Mas enfim, né? Só que desde o ano passado, com todo mundo explodindo de casos e de situações que as autoridades sanitárias tinham e ainda continuam tendo muita dificuldade para controlar, as pessoas achavam que não está acontecendo nada, então segue a vida, Dani. Mas eu discordo frontalmente, assim como outros. O grande problema no futebol é que, assim, o que eu pleiteio hoje é o que eu não cumpro amanhã. Mas o que eu tô querendo chegar é nesse outro ponto que tá aí na tela, ó. Porque, claro, entendo tudo que o Facincani tá falando né, tem as questões, claro, morais de tudo isso, embora a gente vá discutir depois se é legal ou não. Mas é o enredo desse samba, Pedro Ivo, é o Flamengo contra todos? Dani, o torcedor de futebol quase sempre... A torcida, pelo menos? Não é só o Flamengo, é o torcedor do Vasco na Série B, que diz que tem que lutar contra o VAR, contra tudo, contra todos. É o torcedor do Palmeiras, quando o time está por cima, tem que lutar contra tudo, contra todos. É um discurso ali de que nós vamos vencer tudo e todos, superar todos os obstáculos para alcançar o nosso grande objetivo. E nesse momento a pauta é o Flamengo, mas há quase que uma boa vontade geral. Todo mundo gosta bastante desse tipo de discurso. É o momento do nosso país. Temos que superar tudo e todos os absurdos. E acho que é só um reflexo. E talvez, por não termos torcida nos estádios, então hoje a gente mede toda e qualquer temperatura pelo instrumento que se tem, que é a rede social, onde o tom está sempre acima, talvez, do ideal. É isso, o tom sobe. A coisa fica mais acalorada, aí um dirigente rebate, o outro posta, o outro vai na TV e fala, o outro, sobe um pouco o tom numa reunião virtual. Eu acho que a torcida gosta desse discurso. E é bom que se diga, a torcida tem todo o direito de assumir o discurso que ela quiser. Eu acho que o que acontece é que muitas vezes esse discurso inflama posições da diretoria. A diretoria assume essa coisa de nós contra tudo, contra todos, quando na verdade não é bem assim. O Flamengo é muito bem recebido na CBF, o Flamengo tem muito boa vontade de diversas entidades, assim como outros clubes também têm. Não tem exatamente hoje uma situação em que todo mundo vira caro. O presidente Rodolfo Landim recentemente foi chefe de delegação, foi festejado, sabe? Então, assim, eu acho que também não dá pra gente abraçar essa coisa que está todo mundo contra o Flamengo. Todo mundo contra o Flamengo nessa pauta. Talvez na pauta da semana que vem de debate de direito de transmissão, tenhamos 3 ou 4. O presidente do Atlético Goianiense, o presidente do Atlético Paranaense, outros dirigentes, são presidentes que historicamente nos últimos meses têm ficado alinhados ao presidente do Flamengo. Só que ocorre que nessa pauta, nessa reunião de ontem, nessa deliberação de público, todo mundo se voltou contra o Flamengo. Mas eu repito, Dani, não me pega, porque é tudo gente, da mesma procedência, farinha do mesmo saco, é a mesma ladainha sempre. O que acontece é que são pautas. É igual discussão no Congresso. Nessa pauta aqui a gente forma um bloco, naquela pauta ali a gente pode se alinhar, naquela outra pauta ali a gente vai quebrar um pau. Pedro Ivo, pelo então amor assim, mas é isso, e não tem nada a ver com posição partidária, mas é um desenho de como se funciona essa política do futebol. Hoje o Flamengo está isolado na pauta. Hoje me serve, amanhã não me serve mais. É isso aí, Pedro. Dani, hoje serve, amanhã não me serve mais. A verdade de hoje, Pascoal, quantas vezes você já escutou isso, Pascoal? Ô Pedro, todo respeito à sua barba branca. A verdade de hoje é mentira de amanhã. O posicionamento de hoje é troca. Uma situação aqui e ali. Mas fala, Zé. Não, vou te dar um exemplo, se você confirma se eu estiver errado. É aquela coisa, no STJD se matam, sai do STJD, primeiro, na rua tem um barzinho, quando você chega lá, tá todo mundo tomando café, comendo, ou se não tomando a sua cerveja, comendo o seu leitãozinho. A leiteria ali do lado do STJD, do antigo STJD. Só pra ter uma ideia, Dani. Né? Um exemplo rápido, Dani, que eu vou contar uma passagem da reunião de ontem só para você tocar o barco. Há pouco mais de um mês, coisa de um mês, a gente teve aquela intervenção de 20 minutos na CBF, lembra? Briga daqui, sai de lá, a justiça dá uma liminar dizendo que tem uma intervenção, que Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, e Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, passariam a comandar interinamente a CBF, vocês lembram? Sim, claro. Aliados de primeira hora, passaram o final de semana, isso foi na segunda-feira, passaram sábado e domingo, conversando, jantando, almoçando, um frequentando a casa do outro. Então, naquele momento, Reinaldo e Landim eram melhores amigos, ditos em prol,
sabe, do futebol brasileiro. Há quem acredite, eu não acredito, isso aí não me pega. Ontem, Reinaldo, que também estava presente à reunião virtual do Conselho Técnico, que eram os 20 presidentes da Série A, os 19 no caso, o Flamengo não foi, mais os presidentes das respectivas federações e alguns vices da CBF, além do presidente Edinaldo Rodrigues, Reinaldo estava revoltadíssimo com o Landim, se sentiu traído. E aí começou a levantar a bandeira, mas e a nossa liga, e os nossos acordos? Então, assim, o acordo do mês passado já não vale para agora, só que hoje é dia 9 de setembro. Dia 10 de outubro, talvez eles já estejam novamente alinhados. Então, eu não vou ficar aqui me descabelando para falar que lado A ou lado B está certo, porque esse mesmo tipo de gente, daqui a um mês, se o inimigo for comum, estarão abraçados. Com toda certeza. Então, assim, esse é o tipo de gente que comanda o futebol brasileiro como um todo, ele é egoísta. Não é o Flamengo que é egoísta e malvadão. O futebol brasileiro como um todo, ele é egoísta. O malvadão é o Flamengo, sim. Aí a torcida vai pegar ele é no seu pé. Malvadão é o cenário. Malvadão é quem permite isso tudo, entendeu? Olha então, aqui, assim, ô por isso Pedro. eu não fico comprando muito lado, mas diga. Sim.